Olá, meus queridos, ao paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Rinaldo. Hoje nós vamos estudar a igreja de Éfeso, que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 2. E eu vou ler aqui o versículo 2 a seguir. Acompanhe aí. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achastes mentiroso. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu cartiçal, se não te arrependeres. A congregação de Éfeso havia tido líderes estelares, como Paulo, Timóteo e até o próprio João. Mas o Senhor lembra os seus membros que ele está no controle do ministério e estava colocando as estrelas em seu devido lugar onde lhe convém. Como é fácil a igreja se tornar orgulhosa e se esquecer de que os seus pastores e mestres são dádivas de Deus. Acompanhe aí essa leitura desse versículo em Efésios capítulo 4 e o versículo de número 11. Olha o que a Bíblia diz. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores. Então, esses mestres, esses pastores são dádivas do Senhor, o qual ele entregou para a igreja, ou seja, para cuidar da igreja, para liderar, para apacentar a igreja do Senhor. E eles podem ser tomados a qualquer momento. A igreja ela precisa ser advertida em adorar ao Senhor e não aos pastores. Então era isso que estava acontecendo também na igreja de Éfeso. E na aprovação a gente vê a bondade do Senhor com as suas palavras de elogio para a igreja de Éfeso. Esta era uma igreja que trabalhava com zelo, uma igreja que não se cansava. O Senhor falava: eu sei as tuas obras, eu sei que você não pode sofrer maus, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, achastes mentiroso, vocês sofreram, vocês tiveram paciência, vocês trabalharam até se exaustar. Os cristãos de Efésios pagavam preço para trabalhar, eles se sacrificavam na obra do Senhor. Era uma igreja que trabalhava, que zelava, era uma igreja que tinha zelo, que tinha uma doutrina severa, uma doutrina rígida. Era uma igreja que tinha resistência no meio das perseguições, das tribulações. Era uma igreja que examinava com cuidado os ministros que a visitavam. Era uma igreja que tinha totalmente zelo pela obra do Senhor. E a gente, ao estudar esta igreja, a gente via que eles se separavam das doutrinas falsas, até das obras falsas, como as obras dos nicolaítas. E tem mais, os cristãos de Éfeso eram um povo sofredor, um povo que suportava pacientemente seus fardos e labuta sem esmorecer, e faziam tudo isso por amor ao nome do Senhor. E ao examinar essa congregação em todos os ângulos, parecia que ela era perfeita, parecia que esta congregação tinha um perfeito trabalho dentro da obra do Senhor. No entanto, aquele que estava entre os candeeiros via o coração dos cristãos de Éfeso, Jesus Cristo de Nazaré. Ele conhecia por dentro e por fora, ele conhecia as obras
mas também sondava o coração. E olha o que ele falou no versículo 2: eu sei as tuas obras. Somente Jesus sabe, somente Ele pode julgar uma causa, somente Ele pode falar algo sobre a sua própria igreja. Ele sabe, Ele sonda, Ele tem o total conhecimento como está verdadeiramente uma igreja. Ao olhar humano, a gente vê uma igreja alegre, uma igreja contente, uma igreja que tem irmãos felizes, uma igreja que pula no mistério, rodopia, canta, se alegra, fala língua estranha, uma igreja que tem boas obras, campanha de oração, uma igreja que tem jejum, uma igreja que o povo ora, que é insistente na obra, porém, somente o Senhor conhece aquela igreja. E quando o Senhor examina esta congregação, o Senhor vê que faltava ali o primeiro amor. Vocês trabalham, vocês não se cansam, vocês são fiéis à obra, vocês não desistem, porém tenho contra vocês que deixaram o primeiro amor. Vocês deixaram, não perderam, deixaram o primeiro amor. E o primeiro amor, irmão, eu comparo o primeiro amor como uma lua de mel, aquele casal que casou agora, que está recente, aquele amor vigoroso. Então, Jesus está alertando a igreja a voltar a praticar as primeiras obras, a voltar a praticar o primeiro amor. A igreja de Éfeso tinha deixado o primeiro amor de lado. A igreja de Éfeso não zelava mais pelo primeiro amor. E quando acaba o primeiro amor, irmão, acaba o poder, acaba a graça, acaba a unção, pois o primeiro amor, ele tem que estar em ação. Que nós não venhamos deixar o primeiro amor, que nós venhamos a voltar a fazer as primeiras obras. Lembra quando você se converteu? Lembra quando você não perdia um culto, você não perdia uma consagração, não perdia um evangelismo, não perdia nada na obra? Era um crente participativo, porque reinava dentro dele o primeiro amor. É desse primeiro amor que Jesus está lembrando a você, lembrando a eu, para nós voltarmos o primeiro amor. Por quê, pastor? Se nós não voltar, ele vai voltar e vai tirar do nosso meio a luz, vai tirar do nosso meio o brilho. E ele fala para a igreja aqui: olha, arrepende-te, reconhece que você não está bem, reconhece que está caído, reconhece que não está praticando o primeiro amor. Volta, porque brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu candeeiro, o teu castiçal. Candeeiro é quem brilha, castiçal é quem brilha. E o Senhor Jesus está falando: olha, lembra-te de onde caíste. Lembra quando você chorava, lembra quando você falava língua estranha, lembra quando você cantava, lembra quando você pregava, lembra quando você estudava a Bíblia, lembra quando você era fiel, lembra quando você estava na presença, lembra. Arrepende-te e volta a praticar o primeiro amor. Esta igreja aqui era uma igreja fervorosa, uma igreja zelosa, uma igreja que praticava as obras, porém tinha deixado o primeiro amor. Não deixe o teu primeiro amor. Volte a praticar as primeiras obras. E Deus te abençoe com esta palavra. Fica na paz. Se chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like. Em nome de Jesus. Deus abençoe.